Comecei. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ya Rasulillah, Sayyidina Muhammad al-Ajma'in. Boa tarde a vocês, boa noite aqui. Irmãs, sejam bem-vindas, as irmãs que estão participando aqui, o irmão Luan, enfim, todos os outros que vão assistir a gravação, que vão participar mais tarde, inshallah. Hoje nós vamos dar continuidade, na verdade, à última aula última aula baseada no texto do Ibn Rajab e do Hadith Jibril, Hadith esse que é, né, a mãe da Sunna, digamos assim, como os sábios definem, Hadith que define, na verdade, vários pilares fundamentais do que é o Din, do que é o Islã, do que é o Iman, do que é o Ihsan. E hoje nós vamos falar de um aspecto do Iman, de um aspecto que está dentro do Iman, que é o Qadr. Semana passada, nós, junto com o irmão Hamza, também preparamos o terreno, digamos assim, o terreno para entender um pouco mais esse conceito. E aí escolhemos a 26ª palavra do texto do Said Nursi, em que ele também se esforça, traz ali um entendimento interessante sobre a questão do Qadr, um entendimento que está também conectado ali com o livre-arbítrio, né? Hoje a nossa discussão, ela vai estar mais centrada no texto do Ibn Rajab, e no entendimento dele sobre o Qadr, obviamente, e indiretamente a gente vai acabar percebendo a relação do Qadr com o livre-arbítrio, apesar desse não ser o tema principal da aula, tá? Inshallah, em outro momento nós podemos falar e explorar melhor a ideia de livre-arbítrio, mas o foco hoje é mais o Qadr, pelo fato dele estar mencionado diretamente no Hadith Jibril, né? O livre-arbítrio em si não é mencionado no Hadith Jibril, apesar dele estar dentro do Qadr, mas o foco hoje mesmo será discutir questões relacionadas ao Qadr, ao decreto divino. Bom, então, para começar, inshallah, eu vou compartilhar aqui a apresentação e nós já iniciamos. Bom, então nós vamos discutir hoje o Qadr, que traduzimos para a nossa língua, português, como o decreto divino. É uma tradução bem próxima, na verdade é bem precisa, do que realmente significa o conceito Qadr na língua árabe. Apesar de ser um conceito que, a depender de como aparece no Alcorão e nos Hadith, o seu significado pode, não digo mudar, mas ele se torna um pouco mais polissêmico. Ele é um significado que se amplia bastante. Mas, de uma forma mais simples, vamos partir desse princípio, né? O Qadr como o decreto divino. E é necessário partir do entendimento, para entender o Qadr, é necessário ter a revelação, ou seja, o Wahy, como ponto de partida. Se nós analisarmos, por isso que eu coloquei o nome, o decreto divino e a vida sob o Wahy. Se nós analisarmos o Qadr sem a perspectiva do Wahy, o entendimento do Qadr está limitado. E por estar limitado, pode ser, inclusive, pode ser uma seara um pouco complicada para o muçulmano, porque, como eu mencionei semana passada, o muçulmano que não tem uma boa compreensão do Qadr, às vezes se equivoca na vivência da religião. E ao se equivocar na vivência da religião, às vezes comete certos pecados, certas injustiças, se coloca numa posição de descontentamento sem razão válida, digamos assim, perante Allah subhanahu wa ta'ala. Mas no decorrer da discussão isso vai ficar mais claro, como que a gente pode entender isso. Então, o decreto divino e a vida sob o Wahy, né? O ponto de partida dessa aula, então, é o Hadith Jibril. E aí o Hadith Jibril, que é um hadith por si só muito rico, nós já lemos várias vezes, inshallah, muitos de vocês já têm ele memorizado, a sua ideia principal memorizada
memorizada e também em seus corações. E o nosso profeta sallallahu alaihi wasallam, ele vai definir o imã, quando ele está falando da questão relacionada ao imã, tanto que nós agora estamos só relembrando a estrutura do imã. O profeta sallallahu alaihi wasallam vai dizer que o imã consiste em acreditar em Allah, acreditar nos anjos, nos livros, nos mensageiros, no último dia e no Qadr. Então, o Qadr é um aspecto do imã. O Qadr está dentro do imã. E aí o profeta também completa, ele não menciona apenas Qadr, a palavra Qadr, mas ele menciona também crer no decreto, Qadr, no bem e no mal. E aí o bem e o mal também está embutido, está dentro do entendimento desse hadith. Inshallah, no decorrer da aula, nós vamos falar disso também. Então, é fundamental, primeira coisa discussões sobre o Qadr, elas precisam estar pautadas no Alcorão, claro, mas a depender do versículo em que o termo Qadr aparece no Alcorão, os seus significados se tornam mais abrangentes. No entanto, o Hadith de Jibril, ele é bem claro, ele é bem direto, porque ele coloca o Qadr dentro do imã. Então essa é uma coisa interessante. Se nós associarmos o Qadr a outros aspectos da religião e esquecer que ele está dentro do imã, a compreensão do Qadr pode estar comprometida, pode estar equivocada ou até mesmo incompleta. Então o Qadr, ele por si só não é um tema secundário. Não é um tema em que o muçulmano pode deixar de lado, pode postergar o entendimento, pode, não estou preocupado com isso, o Qadr não faz parte da minha vida como muçulmano. Ele não é um tema secundário, ele é parte, esse tema, o Qadr, ele é parte estrutural do imã, está na estrutura do imã. Então, usando um termo que é muito próximo da nossa língua portuguesa e que faz parte da nossa cultura, a gente de alguma forma assimilou muito isso ao mundo cristão, mas a gente pode trazer isso para dentro também do aprendizado da religião islâmica, né? Que termo é esse? Catecismo, ou seja, aprender as bases da religião, a catequese do muçulmano, digamos assim, precisa partir do entendimento também do Qadr. Então é muito importante ter isso em mente, que o Qadr, por si só, está dentro da estrutura do imã. Bom, nesse sentido, há uma pergunta a se fazer. Que pergunta seria essa, né? Só deixa eu voltar aqui. Bom, o que seria o Qadr, né? O que seria esse... como definir? Como trazer uma definição responsável frente ao Corão e à Suna frente ao Corão e à Suna com relação ao Qadr. Muitas das definições ao longo da história islâmica estiveram bem alinhadas ao próprio ensinamento do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Mas muitas outras ficaram, de alguma forma, foram buscando tensões, perguntas em que, de alguma forma, foram criando tensões e debates, e muitas dessas tensões e debates foram se afastando do Alcorão, né? Então, o ponto de partida a gente tem que entender que o Qadr, na sua natureza, o entendimento desse conceito parte de tensões. E isso não é problemático. Na verdade, isso é inerente à própria complexidade do conceito. Como assim? Allah, subhanahu wa ta'ala, decreta tudo. O Qadr faz parte das ações de Allah, subhanahu wa ta'ala, faz parte da essência de Allah. Allah decreta tudo. Allah é quem decreta
a natureza, a ordem, a saúde, a doença, a riqueza, a pobreza, o ordenamento, os eventos, ele é quem decreta. Mas e aí que está a atenção. Se Allah subhanahu wa ta'ala decreta tudo, se tudo é decretado, qual é então o lugar da ação humana? Qual é o lugar da ação humana? E a gente pode pensar, qual é o lugar do livre-arbítrio? Pensando nessa tensão, vamos antes, para poder continuar, vamos pensar no seguinte, numa definição mais básica do que é o Qadr. Uma definição simples, porém eficaz. O Qadr ele pode ser entendido como tudo aquilo que acontece através do conhecimento, vontade e criação de Allah. O Qadr é a realidade que parte do invisível, do Ghaib, realidade essa que se evidencia na vida real, no Haqq, na vida dos seres humanos, na vida no ordenamento, no cosmos, na natureza, e tudo isso que ocorre parte do conhecimento de Allah, da vontade e do seu ato de criar, da criação de Allah. Essa é uma definição simples, porém bem efetiva. E se tudo isso, ou seja, se o Qadr ele é esse conceito totalizante, o ser humano sempre vai voltar para certas tensões que fazem parte da natureza do conceito. Que tensões são essas? Relacionado ao agir do homem. E o agir do homem desperta tensões relacionadas às decisões que nós tomamos, os erros, eventuais erros que nós cometemos, ao sofrimento que nos, que nos acomete, a responsabilidade frente aos nossos atos. Então, o Qadr por si só, na natureza do que ele é, gera tensão. Isso é importante reforçar, porque não há problema algum para o muçulmano se questionar com relação ao Qadr. Se perguntar o que é, se perguntar como ele funciona, se perguntar por que ele existe. Tanto que o Alcorão, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, reforça o tempo inteiro a importância de nós usarmos o nosso raciocínio, a nossa capacidade de reflexão. E Allah subhanahu wa ta'ala está, claro, nos convidando, inclusive, a usar isso no entendimento dos assuntos do Din. E muitas vezes, em muitas situações, perdão, nós somos repreendidos, né? Não pode entrar nesse assunto porque nós somos incapazes de entendê-lo. E é verdade. Mas muitas vezes somos repreendidos como se fosse algo em que os sábios já não tivessem pensado, já não tivessem entendido, já não tivessem nos ensinado. Porque é um assunto que causa uma tensão intelectual no muçulmano. E essa tensão intelectual faz parte da própria natureza do Qadr. Não tem problema nenhum. Bom, tendo em vista que é um assunto que gera tensões, o pensador que nós estamos estudando, Ibn Rajab, que Allah esteja satisfeito com ele, também parte dessa tensão. Por si só, ele também vai pensar esse conceito de uma forma tensa, digamos assim. Só que a questão mais interessante desse autor, ele entende uma coisa, ele está muito ancorado na revelação. Ibn Rajab está bastante ancorado, ou seja, apoiado, firmado no Wahy, na revelação.
E aí, quando ele vai discutir, na verdade, não é nem uma discussão muito extensa, ele vai trazer menção ali, ele vai gastar as linhas dele, digamos, em 3, 4 páginas para falar do Kader. Apesar de ser pouco que ele fala, é bastante interessante e profundo, porque ele se coloca num lugar em que ele vê, e eu, não só ele, mas toda uma, muitos outros sábios veem como o lugar mais adequado para entender esse conceito, que é o local de alguém que entende de onde o entendimento do Kader deve partir. O entendimento do Kader deve partir do Wahy. E por partir do Wahy, da revelação, ele não vai tentar resolver filosoficamente. Ele não vai tentar resolver a complexidade do Kader usando métodos da filosofia. Ele vai, na verdade, estabelecer limites. Limites para o entendimento do que é o Kader. Limites para o entendimento de como o Kader opera na nossa vida. E isso é muito interessante, parece simples, mas coloca o sábio, coloca o muçulmano, e nós, muçulmanos comuns, nos coloca na posição de verdadeiros muçulmanos, muslims, aqueles que de fato estão submetidos ao Allah subhanahu wa ta'ala. E por estarmos submetidos ao Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso entendimento do Qadr precisa reconhecer os limites que na natureza do conceito existem. E Ibn Rajab faz isso de forma muito simples, porém muito eficaz. Porque, como eu disse agora há pouco, ele vai estabelecer limites no entendimento. Então, o que ele vai falar? Ele vai dizer o seguinte, a gente vai falar especificamente dele mais diretamente no texto, mas eu já gostaria de mencionar agora para puxar o fio da meada. O Qadr, ele pertence ao invisível, ao Ghaib. Ou seja, por pertencer ao Ghaib, a um plano invisível, porque ele parte das ações de Allah, ou seja, não só das ações do conhecimento e da criação de Allah, o Qadr parte disso, ou seja, ele é um desdobramento da essência de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele, por completo, não é acessível a nós, a nível de entendimento. Então, Ibn Rajab parte desse princípio. O Qadr pertence ao Ghaib. Portanto, ele não pode ser capturado totalmente pela razão. Não é plenamente acessível só com a razão. Para que o Qadr seja compreendido, é necessário passar pela revelação, pelo Wahy. E nesse caso, há vários versículos do Alcorão que vão reforçar o Qadr como parte da ação criadora de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse versículo, por exemplo, traz isso. Em verdade, criamos tudo com medida, ou seja, criamos tudo com Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo aqui. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo, eu criei tudo com a sua devida medida. Na tradução, nós entendemos como medida, mas a interpretação dos sábios, o tafsir dos sábios, expande um pouco o entendimento desse conceito, e eles vão dizer, olha, essa medida está relacionada aos decretos de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, como todos os possíveis acontecimentos na vida de uma pessoa estão relacionados aos decretos que Allah subhanahu wa ta'ala criou para cada indivíduo.
Esse versículo, por exemplo, esse que nós selecionamos, Inna qulu sha'in halqanahu bil qadr. Esse versículo, ele é uma das chaves para uma boa compreensão do Qadr. Por quê? Ele mostra que o Qadr não é caos, não é aleatoriedades, não é acontecimentos aleatórios sem um ordenamento pré-estabelecido. Semana passada, por exemplo, um dos nossos irmãos, acho que é o Walter, se eu não me engano, ele trouxe uma fala bem interessante, uma pergunta muito legal. Que ele, na vivência dele, no dia a dia, ele consegue perceber como tudo é ordenado. Na natureza, na engenharia, na matemática, no passar do tempo. Ele consegue perceber ali uma ação ordenadora. Mashallah. Muito boa essa percepção. E é essa percepção mais adequada para o muçulmano. Perceber que o Qadr de Allah, ou seja, as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala criou através das suas medidas, cada um tem o seu determinado local, seu determinado lugar, momento e razão de ser. Isso de forma nenhuma é caos, é ordem. É a ordem, é a forma como Allah subhanahu wa ta'ala decretou e organizou. Então Allah subhanahu wa ta'ala cria tudo com medida, proporção e propósito. Então esse versículo ele é muito importante. Porque ele fixa o Qadr nesse local, como ação divina que ordena, que organiza, e não o contrário. Ibn Rajab parte disso também. Ancorado no Alcorão, ele vai dizer, né, parafraseando ele, claro, ele vai dizer que, de fato, tudo ocorre por decreto. Tudo ocorre na sua determinada medida. Né? Há hadiths do profeta também, sallallahu alaihi wasallam, que vai dizer a mesma coisa. Tudo ocorre por decreto. Tudo ocorre por decreto. Bom, e qual seria então o método do Ibn Rajab? Já mencionei anteriormente, mas para reforçar, inshallah. Ele não é necessariamente, o Qadr, não é necessariamente um tema de especulação. Não é um tema em que a especulação como fim em si mesma vai levar a um entendimento mais adequado. Na verdade, vai levar à confusão, vai levar a uma falta de entendimento saudável do próprio tema. E Ibn Rajab, ele parte de uma maturidade intelectual e espiritual muito interessante, porque ele vai proporcionar o seguinte: o meu problema não é resolver filosoficamente o Qadr. O meu problema é apenas relembrar os muçulmanos que o Qadr, como entendê-lo, já está explícito nos versículos do Alcorão e no hadith do profeta. Ele apenas organiza e mostra um caminho que, de certa forma, estava óbvio, mas que, na época em que ele pensou, que ele escreveu o texto, os muçulmanos estavam confusos, se afastando do entendimento correto desse tema. Né? Como mencionei anteriormente, o Qadr pertence ao domínio do Gaib, do invisível. Parafraseando o que ele vai dizer, o Ibn Rajab, faz parte do imã crer no decreto como ele veio, como ele foi enviado por Allah subhanahu wa ta'ala, sem ultrapassar os seus limites. Se alguém quiser comentar, pode levantar a mão, tá? Eu vou falando aos poucos, devagar. Se surgir alguma ideia, fiquem à vontade. Bom, continuando. E aí, ele menciona, de forma breve, certos desvios teológicos que ele percebeu
na época em que ele vivia, na época em que ele escreve o texto, e aí ele vai mencionar como que esses desvios teológicos comprometem o imã, comprometem a crença do muçulmano no entendimento, por falta de entendimento do Kader, como que esses desvios, né, acabam comprometendo o nosso imã, ou seja, acaba nos colocando em posição de correr risco de cair em descrença, de cair em kufr, né? A gente vai ver isso no texto, mas ele menciona dois grupos especificamente, que são os Qadaritas e os Mutazilas. Todos muçulmanos, mas que, no entanto, em um determinado momento da história islâmica, se desviaram de certos aspectos fundamentais da religião. Com relação aos Qadaritas, por exemplo, eles enfatizavam, e é um pensamento que, de certa forma, existe hoje, mas no mundo islâmico, é bem minoritário, mas quem eram os Qadaritas, né? Eles enfatizavam a autonomia humana, enfatizavam que os seres humanos possuíam autonomia plena, liberdade plena, livre-arbítrio pleno. Eles negavam a abrangência do decreto. Eles diziam assim, o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala define a chuva, define o sol, o vento, as florestas, ideias mais gerais sobre o ordenamento da natureza. Mas quando o Qadir, a partir do entendimento dos Qadaritas, em árabe al-Qadiriya, o entendimento deles, quando se conectava com as ações humanas, é aí que eles se afastavam da revelação. Por quê? Porque eles diziam, né, eles compreendiam que o Qadir, como um todo, não se aplicava diretamente nas ações humanas. Os seres humanos tinham total capacidade de escolher, e por escolher, definiriam o seu próprio destino. A gente sabe que esse é um entendimento bastante limitante, bastante empobrecedor. Por quê? Você está limitando a ação de Allah subhanahu wa ta'ala. Como assim? O Qadr de Allah subhanahu wa ta'ala não pesa, não tem influência sobre os meus atos? Então, seriam os meus atos produto apenas da minha vontade? Os Qadaritas diziam isso. E os muçulmanos da Ahl-Sunnah al-Jamaa, ou seja, os muçulmanos sunitas, os sábios sunitas, discordavam, completamente dessa ação limitadora. Você está limitando a força suprema de Allah subhanahu wa ta'ala. Não podemos fazer isso, né? E, por outro lado, nós tínhamos um outro grupo, que eram os Mutazilas, que priorizaram a razão, no entendimento do Qadr, claro. Diziam que isso, por influência também da filosofia grega, dos filósofos gregos, etc. Os Mutazilas pensavam que não era necessário se apoiar nos versículos do Alcorão para entender o Qadr. Eles pensavam que, tudo bem, o Alcorão pode, de alguma forma, ser usado ou servir, no entanto, no entendimento dos Mutazilas, a razão tinha mais superioridade tinha uma maior superioridade com relação aos versículos do Alcorão. E, na prática, isso também colocou eles numa posição de desvio, porque o Alcorão sagrado nas suas mais possíveis definições, é também Kalamutullah, a palavra de Allah. É literalmente o o discurso, que, claro, os versículos, né, os sinais, ayats de Allah,
subir na tua aula. Então, ao você, intelectualmente, né, dizendo, ao você pensar que a sua razão, a sua capacidade de raciocínio, de entendimento, de concluir, de formular ideias é superior ao Alcorão, você está repetindo o mesmo erro histórico e teológico dos Mu'tazilas. E isso, trazendo agora para a nossa realidade, isso mexe muito com o nosso ego, com o nosso nafs, porque muitas vezes nós estamos lendo o Alcorão diretamente, às vezes uma tradução, ou até mesmo um tafsir. E tem alguma coisa ali que você, digamos, não está satisfeito, e que você, na sua capacidade de raciocínio, pensa, eu posso extrair aqui desse versículo, eu posso extrair aqui desse texto, dessas explicações, o meu próprio entendimento e aplicar isso na minha vida, na contramão daquilo tudo que já foi provado ao longo da história, de como os muçulmanos entenderam e viveram tal ensinamento corânico. Claro, nós não precisamos também ficar presos, na maioria das vezes, àquele tradicionalismo rígido, em que, de alguma forma, acaba se tornando incompatível para a realidade que cada um vive, mas existem assuntos base da nossa religião que constam, ensinamentos que constam no Sagrado Corão e nos hadiths do profeta Muhammad, que já estão provados, já estão colocados, já estão estabelecidos e que não necessitam de uma reinterpretação e que não necessitam que a razão se coloque sobre eles. Porque isso já passou, já aconteceu, já se firmou. Vou trazer um exemplo. Claro, alhamdulillah, no nosso contexto, imagino eu, ninguém estaria nessa situação, mas vamos pensar que surge uma ideia de que não precisamos fazer o jejum do Ramadã. Isso era uma prática dos árabes, ficou no passado, por que sofrer, se abster um mês, por que se limitar com relação ao jejum? Pode ser que alguém pense isso e, e argumente a favor dessa ideia. Argumente usando evidências do próprio raciocínio. A pessoa pode dizer, a pessoa é pobre, não tem nem o que comer no dia a dia, como que ela vai jejuar no Ramadã? Você está usando um raciocínio que na superfície ele realmente faz, numa primeira camada de raciocínio, ele faz sentido, só que o limite dele é a revelação do Alcorão. A revelação do Alcorão, ou seja, os versículos do Alcorão sobre o Ramadã, e não só os versículos, mas o entendimento dos hadiths, o entendimento do tafsir, ou seja, a explicação dos sábios, vai colocar o jejum do Ramadã como uma obrigação para todos os muçulmanos, e aí o fiqh vai estabelecer ali, ou seja, a, a jurisprudência islâmica vai estabelecer ali as condições e as pessoas aptas ou não a fazer o jejum do Ramadã. Mas de nenhuma forma seria incorreto fazer isso. Podemos revisitar esse tema e dizer, a partir de hoje, o jejum do Ramadã não precisa ser feito. Os tempos são outros. Eu estou usando esse exemplo, ele pode parecer meio sem noção, digamos assim, meio absurdo, mas os Mu'tazilas, com relação não só ao Qadr e muitos outros assuntos, também agiram de forma bastante equivocada, bastante absurda, digamos assim. E, alhamdulillah, sábios bem firmados no Alcorão e na Sunna conseguiram
combater essas ideias, né, esses desvios teológicos. Então, qual que seria a resposta clássica? Pode falar, irmão. É mais uma dúvida rapidinha que me surgiu pensando sobre essa questão do decreto, né? É possível um doar uma súplica para mudar o seu destino? Imagine eu que não. Imagine eu que não. É mais ao mesmo tempo, imagino eu, é que o doar, ele agrada a Allah subhanahu wa ta'ala e ele então é indicado. Então, eu fiquei pensando aqui comigo, né? Mais uma dúvida mesmo. Sim. Até que ponto o doar ele é efetivo para mudar o seu destino ou não? Porque efetivo ele é, óbvio, né? Porque é uma forma de você pedir algo, de você clamar algo para Deus. Mas na questão do destino, do cada, de que forma ele atua nisso? O O, doar. o doar, ele muda o destino. Ele é a única ferramenta que o ser humano tem a seu favor para a mudança do Kader. No entanto, quem vai mudar o Kader, aí que está a sutileza dos Ahlus-Sunnah e a sutileza daqueles que se desviaram desse assunto, que se desviaram desse aspecto do imã. O Kader, o Dua, perdão, ele é a ferramenta que o muçulmano pode usar para mudar o seu Kader. No entanto, a vontade de mudar o Kader, o ato de decretar um determinado Kader, parte apenas de Allah subhanahu wa ta'ala. O ser humano não muda o Kader. O ser humano suplica a Allah subhanahu wa ta'ala que o seu Kader, seja qual for, seja mudado. E quando isso é uma coisa do coração. Por quê? Quando você faz o duá, acreditando que o seu duá por si só vai ser capaz de mudar o seu decreto, você está caindo num aspecto de descrença, de erro. Porque no seu duá você precisa suplicar àquele que tem a capacidade de mudar o seu decreto. E aquele que tem a capacidade de mudar o seu decreto é Allah subhanahu wa ta'ala. Então essa é a sutileza. E foi exatamente nesses desvios, que aparentemente são sutis, que muitos muçulmanos ao longo da história acabaram caindo. Acabaram caindo e, infelizmente, acabaram desorientando também muitas pessoas. Né? Muitas pessoas. Então, é possível mudar o decreto? Claro que é possível, porém, apenas Allah subhanahu wa ta'ala é capaz. No entanto, Allah subhanahu wa ta'ala é tão misericordioso que existe eventos no nosso din, ou seja, existem momentos no nosso din que são extremamente propícios para que nós possamos fazer esses duás para mudar o nosso decreto. E um deles é a noite do decreto, Laylatul Qadr. A noite em que Allah subhanahu wa ta'ala atende a súplica daqueles que são sinceros e Allah subhanahu wa ta'ala, dentro da sua vontade, muda o decreto dos muçulmanos. Noite essa, claro, que está dentro do mês abençoado de Ramadã, que pode ser uma das 10 últimas noites do Ramadã. Então, sim, o duá muda, o duá pede para que o decreto seja mudado, e a ação de Allah subhanahu wa ta'ala, respondendo a esse duá, certamente mudará o seu decreto, seja qual for. Então, voltando à questão, qual que seria a resposta clássica, ou seja, a resposta sunita, do Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah al-Jama'ah? Allah decreta tudo. O ser humano age frente a esse decreto. Ele age e é responsável pelos seus atos. No entanto, voltando ao ponto inicial, Allah, subhanahu wa ta'ala, decreta tudo.
Existe esse versículo na Surat al-Baqarah, que a cada um vai dizer o seguinte: a cada um pertence o que adquiriu. Ou seja, a cada um pertence, já está predestinado, a cada um já está estabelecido, a cada um já está direcionado aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. Esse versículo, ele é muito poderoso e ele precisa ser entendido corretamente, por quê? Ele vai nos chamar a atenção para o seguinte: para a responsabilidade humana. Ou seja, sim, Allah subhanahu wa ta'ala decreta tudo. Tudo está decretado. No entanto, a realização de parte desses decretos, para que ele realmente seja visível, para que ele realmente aconteça na minha vida, demanda a minha ação, demanda o meu agir, demanda o meu mover. Exemplos mais simples possíveis. Eu peço nos meus duás, Allah subhanahu wa ta'ala me dê sustento. Allah subhanahu wa ta'ala me dê um trabalho. No entanto, se eu não agir a caminho disso, esse decreto vai se postergar na minha vida. Não irá se tornar evidente aos meus olhos. Então, a ação humana, Allah subhanahu wa ta'ala, por sua misericórdia, a ação humana é capaz de nos mostrar qual é o decreto de Allah. Se o ser humano não age, o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, ele fica oculto. Parte do decreto, ele fica oculto. Se o ser humano não age, pelo fato do decreto ficar oculto, o ser humano ele começa a cair em desvio. A cair em desvio, o que eu quero dizer com isso? Ostracismo, fatalismo, preguiça, miséria, relacionando a questão do próprio esforço frente ao trabalho. Né? Então, Allah subhanahu wa ta'ala decreta tudo, inclusive as possibilidades que nós entendemos como as ruins, sim. No entanto, o caminho para que esses decretos se tornem visíveis é a nossa ação. Quem não age, não vê o decreto. Mas o decreto precisa da minha ação? Não. Aí que está o limite da razão, que Ibn Rajab coloca muito bem. Ele vai dizer, Allah subhanahu wa ta'ala, e Said Nursi falou isso semana passada, Allah subhanahu wa ta'ala também cria o ato do ser humano. No seu conhecimento eterno, Allah subhanahu wa ta'ala sabe também quem vai agir e quem não vai agir. E Allah subhanahu wa ta'ala também define como que o decreto vai se evidenciar na vida daqueles que agem e também daqueles que não agem. No entanto, para que eu, na minha limitação, entenda qual é o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, quais são os decretos, eu preciso agir. Quem não age, seja para fazer o que for, não vê os decretos de Allah. Pode falar, irmão. Rapidinho, a pergunta só é que é inclusive relacionada a essa parte. É possível uma atitude ou atitudes haram adiar alguma questão do decreto que está escrita como benéfica ou um doar que seria atendido? Pense agora, algo haram que a pessoa pratica ou faz é capaz? Não sei, é uma questão que apareceu aqui. É possível, sim, é possível. Porque, primeiro, a sua pergunta ela evidencia o seguinte: um entendimento do Kader como coisas possivelmente boas. Isso está correto. No entanto, o Kader também está relacionado àquilo que entendemos como coisas ruins. Allah subhanahu wa ta'ala, como criador de tudo, inclusive das coisas que entendemos como boas, e inclusive das coisas que entendemos como ruins. E não só como entendemos, as coisas como são, boas e ruins.
Então, muitas das vezes, quando nós estamos no haram, numa situação de pecado constante, os decretos que virão a se tornar realidade serão os decretos ruins, aqueles que vão me fazer sofrer, aqueles que vão fazer os que estão ao meu redor sofrerem. E isso também está relacionado à minha capacidade de agir e à minha responsabilidade. Então, dentro do decreto, e isso está no Hadith de Jibril, é a crença no Qadr, do bem e do mal. Não é o Qadr sozinho. Dentro do Qadr, há o bem e o mal. E o meu agir direciona, faz com que esses decretos se tornem visíveis, porque já são reais. Porque Allah subhanahu wa ta'ala já os decretou. Mas eles se tornam visíveis na medida em que eu ajo. E sim, o haram, ou seja, o pecado faz com que muitos dos decretos que se tornam visíveis aos meus olhos sejam ruins. Sejam ruins, de fato. Então, continuando, esse versículo da Surat al-Baqarah, depois eu gostaria que vocês pudessem lê-lo por completo, num momento mais propício. Leem também um comentário desse versículo, mas ele é muito importante porque ele, reforçando algo que eu falei anteriormente, ele vai impedir que a gente tenha uma leitura fatalista do Qadr. O que é uma leitura fatalista do Qadr? Entender que, como está tudo decretado, eu não preciso agir, não preciso fazer nada. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo, a cada um pertence o que adquiriu. Esse adquiriu aqui é um verbo que está direcionado às ações dos seres humanos. A cada um pertence aquilo que ele adquiriu, ou seja, aquilo que ele agiu para ter, para conseguir, para realizar. Allah subhanahu wa ta'ala não está dizendo assim, a cada um pertence aquilo apenas que eu decretei. Allah subhanahu wa ta'ala não diz isso nesse versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz, a cada um pertence sim aquilo que eu decretei e também aquilo que o indivíduo, o ser humano, a pessoa, adquiriu. Isso muda tudo. Muda tudo porque ao ter esse entendimento, nós nos afastamos do fatalismo, que era o fatalismo dos caderitas. Tá, tudo é decreto, já está tudo destinado, não preciso fazer nada. Mas o próprio Alcorão, a palavra de Allah, mostra que não podemos cair no fatalismo. Há um hadith que fundamental e que ele por si só é uma aula profunda do Qadr e dos Qadrs, né? Do que pode ser, do que não pode ser, do que é bom, do que é ruim, né? Esse hadith é muito interessante. Eu vou ler para vocês. É um hadith relacionado a Umar, um dos companheiros do profeta, radiallahu anhu. Umar é um dos primeiros califas do Islã, companheiro íntimo do profeta, que esteve com ele nos primeiros dias do Islã, que esteve com ele também até a morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. Enfim, um dos maiores sahabas, que inclusive está em Medina, sepultado ao lado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se um dia, inshallah, vocês visitarem Medina, visitarem o túmulo do profeta, vocês dirão, inshallah, salam alaikum ao nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a Abu Bakr, que está do seu lado, e a Umar também. E Umar, Allah subhanahu wa ta'ala foi, claro, sempre é misericordioso, e na vida de Umar foi misericordioso de forma maravilhosa, porque ele deixou que Umar explicasse para nós, pessoas digamos, limitadas, que a nossa natureza tem essa limitação mesmo, seres humanos que somos, mas ele usou a vida de Umar
radiallahu anhu, para nos ensinar o que é o Qadr. Existem vários hadiths, vários relatos que ensinam o Qadr, mas esse é um dos mais interessantes. Não sei se vocês já ouviram esse hadith antes, mas ele é muito didático, muito simples e muito profundo ao mesmo tempo. Ele é narrado por Ibn Abbas, é um hadith sahih que está em Muslim e em Bukhari também, que diz o seguinte: Umar ibn Khattab saiu em direção a Sham. Sham é a região onde hoje nós entendemos como Síria, tá? Região da Síria, região do Quds, ou seja, da Palestina, toda aquela região ali seria o Shams, entre o Shams e o Levante, né? E ele saiu para essa região a fins, e o Islã já estava se expandindo em toda a península, em direção ao Shams também. Eles foram até ali com intenções de estabelecer também rotas de comércio, estabelecer possibilidades materiais também para que o Islã se desenvolvesse. Então, quando Umar bin Khattab saiu em direção a Sham, quando chegou à região de Sarg, encontrou os comandantes do exército. E está cortado aqui. O que aconteceu? Só um momento, pessoal. Eu vou pegar o hadith aqui. Para não pular nenhuma palavra. Só um instante. Enquanto isso, se alguém quiser fazer algum comentário, pergunta, fique à vontade. Bom, aqui está o hadith. Narrado por Ibn Abbas, Umar ibn Khattab partiu em direção à região do Sham. Quando chegou à localidade de Sarg, encontrou os comandantes do exército, entre eles Abu Ubaida ibn Jarrah, que o informaram que havia epidemia de peste na região. Essa peste poderia ser a peste negra ou um outro tipo de doença, tá? Mas uma peste, de fato, uma doença epidêmica. Então, Umar chamou os muhajirun, perdão, e os consultou. Muhajirun seriam os viajantes, ok? Aqueles que migraram. E eles divergiram entre si. Olha, ele fez uma consulta e eles divergiram entre si. Alguns disseram: saíste para uma missão e não consideramos apropriado voltar. Outros disseram: há pessoas contigo e não achamos correto expô-las à peste. Então surgiu aí opiniões divergentes. Uns queriam entrar, outros queriam entrar na região do Sham e outros queriam voltar para Medina. Então Umar pediu que se retirassem e chamou os Ansar. Ansar é o povo de Medina, ok? O povo natural de Medina. Consultando-os também. E divergiram. Depois chamou os mais antigos do Quraysh. Olha, consultou inclusive os sábios, os anciãos do Quraysh, que participaram da conquista de Meca. E eles concordaram em retornar. Então, Umar anunciou pela manhã: nós retornaremos. Abu Ubaida ibn Jarrah disse: ó comandante dos crentes, está fugindo do decreto de Allah? Umar respondeu: quem dera outro dissesse isso, ó Abu Ubaida. Sim, estamos fugindo de um decreto de Allah para outro decreto de Allah. Diz-me, se tivesses camelos e dissesses a um vale, e descesses, perdão, a um vale com duas montanhas, uma fértil e outra árida. Se os deixasse pastar na fértil, não seria pelo decreto de Allah? E se os deixasse na árida, não seria também pelo decreto de Allah? Então chegou Abdurrahman ibn Auf, que havia se ausentado e disse: tenho conhecimento sobre isso.
e relatou que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: se ouvirdes que há uma peste em uma terra, não entres nela. E se ela ocorrer onde estais, não saias dali. Ao ouvir isso, Umar louvou a Allah e retornou. Olha que interessante. Umar, radiallahu anhu, por algum erro meu, no slide o hadith não está completo, depois eu mudo e mando para vocês também no nosso grupo, inshallah, com o hadith todo na íntegra. Mas olha que interessante. Ele reconhece as possibilidades como decretos. Um pode ser bom, outro pode ser ruim. A razão de ser do decreto não é acessível ao meu entendimento, dada a minha limitação. Limitação é essa porque eu não sou alguém que criou a revelação. Allah subhanahu wa ta'ala criou a revelação. Eu não tenho plena capacidade de entendê-la, de entender os seus mistérios. Mas Umar, radiallahu anhu, reconhece o seu lugar. Reconhece que as possibilidades ali apresentadas a ele são possibilidades que, na verdade, são decretos. Eu estou saindo de um decreto de Allah para outro decreto de Allah. É assim que ele responde. Sim, estou fugindo de um decreto e irei de encontro a outro. Mas não é uma decisão meramente aleatória, no calor do momento, movida pela paixão, pela emoção. É uma decisão que ele tomou baseada em consulta. A consulta dos muçulmanos, dos melhores muçulmanos que ele poderia ter consultado naquele momento. Os muhajirun, os viajantes que estavam com ele, os ansar, o povo de Medina, o povo amado pelo profeta, sallallahu alaihi wasallam, e o povo do Quraysh, que esteve contra o profeta, que depois esteve lado a lado, e que se tornou a nação mais honrada de Meca. E aí ele toma a decisão e tem total clareza no seu coração e na sua mente que ele estava a caminho do decreto de Allah. Se eles entrassem, fosse uma calamidade, todos pegassem a peste, ele também iria dizer: essa doença que nos acomete faz parte do decreto. Decreto esse que se evidenciou porque nós entramos aqui. E, ao voltar, livres da doença, também reconheceu. Estamos saudáveis, está tudo bem, porque era decreto de Allah, mas também porque não entramos onde ocorria a peste. É simples, porque precisa ser simples. Não é necessário especular desnecessariamente. Não é necessário colocar um nafis sobre esse assunto. Entendem por que muitos caíram e ainda caem em desvios ao tentar complicar o que na sua essência é simples, direto, como Allah subhanahu wa ta'ala facilita para nós? Esse hadith é muito interessante. Eu gosto muito de pensar sobre ele, porque calamidades ocorrem na nossa vida o tempo todo. E esse hadith, ele coloca a importância de, primeiro, reconhecer Allah subhanahu wa ta'ala como aquele que decreta tudo, mas também nos coloca a importância de agir responsavelmente. Está entendendo que livre-arbítrio, a gente não está falando diretamente desse conceito, mas livre-arbítrio é limitante, porque eu entendo livre-arbítrio como agir por conta própria, livremente, mas agir baseado em quê? Motivado pelo quê? Agir através do quê? A ação de Umar, radiallahu anhu, estava pautada no seu coração, no seu entendimento da revelação e na consulta dos seus irmãos muçulmanos. Que belo exemplo, não? Que belo exemplo.
Então, a partir desse hadith, qual que são os princípios do Qadr? Como que a gente pode sintetizar, né, todo o entendimento desse hadith e trazer para a nossa vida? Né? Quando o Umar diz, fugimos de um decreto de Allah para outro decreto de Allah. Agir não contradiz o Qadr. Agir não, de forma alguma contradiz o Qadr. Na verdade, agir evidencia o Qadr. A precaução, ou seja, ter precaução não nega o tawakkul, ou seja, a confiança em Allah. Tomar precaução é importante. Não existe aquele ditado árabe que é muito falado, inclusive é um ditado que se tornou ditado e parte de um dos hadiths do profeta, sallallahu alaihi wasallam, confie em Allah, mas amarre seu camelo. Já ouviram isso antes? Se tornou um ditado popular, mas é um hadith, parte de um hadith. Confie em Allah subhanahu wa ta'ala, mas amarre seu camelo. Ou seja, tomar precauções, eu confio em Allah, eu tenho tawakkul, confio em Allah subhanahu wa ta'ala, mas isso não significa que eu não deva ter certas precauções. E a escolha humana, ou seja, a capacidade de agir faz parte do decreto, porque é Allah subhanahu wa ta'ala que criou a minha capacidade de agir. Vamos voltar agora, antes de eu passar, eu quero compartilhar com vocês uma parte do texto do Ibn Rajab, que ele, inclusive, fala exatamente esse tópico, sobre a questão do agir. Pequeno aqui para mim, eu vou tentar ler aqui na tela de vocês, inshallah. Deixa eu... Só deixa eu encontrar aqui a página correta, eu já volto a compartilhar. Só um momento, pessoal. Enquanto está apresentando, não aparece o número da página. Enquanto isso, se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade, para a gente aproveitar o tempo. Professor, inclusive, se não me engano, pensando agora nesse trecho que você leu, ele tinha um hadith, é que ele fala, né? É que eu não lembro quem, não lembro exatamente, mas uma pessoa perguntou para o profeta Mohammed, essa palestra, é se existe o destino, então, entre aspas, era para, né? Se deveria, então, abandonar o trabalho, abandonar as obras, né? E aí ele responde que não, é que é para continuar realizando as boas ações. Ou seja, o decreto, o destino, ele não significa que você deva ficar esperando as coisas acontecerem. Ou seja, se você quer um trabalho bom, é você que vá atrás e que Deus, inshallah, vai, se for do destino, ele vai prover isso para você. Então, acho que esse é um erro, inclusive, que algumas pessoas elas tentam contradizer o livre-arbítrio e o destino, elas meio que usam isso, né? Ah, então já que existe o destino, então não existe o livre-arbítrio, ou vice-versa. E no fundo, não. Acredito eu que um complementa o outro. Um acaba moldando o outro. No caso, o destino acaba moldando o livre-arbítrio. Não sei se Perfeito. Ficou claro, é isso mesmo. O livre-arbítrio, a nossa capacidade de agir, ela é consequência, ela é um resultado do Qadr. E o que é o Qadr é o quê? É a criação, conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. E o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala abrange, inclusive, os nossos atos. Aquilo que eu faço está dentro do conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, está dentro do Qadr de Allah. É isso. Nós não desassociamos disso. Está conectado, é intrínseco, uma coisa a outra. Encontrei aqui a parte do texto, vou ler aqui com vocês, inshallah.
Sobre o decreto, sobre o Qadr. Allah exaltado seja mencionou também as realidades do dia do juízo, como a balança, o caminho, ou seja, o sirat, o paraíso e o fogo. Incluiu nesses versículos a fé no decreto, tanto bem quanto mal. Por causa disso, Ibn Umar utilizou esse hadith como prova contra aqueles que negavam o decreto, apesar deles afirmarem que as ações são novas, não precedidas por determinação, ou seja, aqueles que dizem que as ações são espontâneas, que não estão dentro do conhecimento ou da criação de Allah. Muitos sábios, digamos assim, se desviaram porque eles diziam, as ações dos seres humanos não estão necessariamente dentro do que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Né? Esse não é esse entendimento do Ibn Rajab. Ele declarou sua inocência deles e informou que suas obras não seriam aceitas sem a fé no decreto. É importante, olha, ele declarou que os sábios entendem que suas obras não seriam aceitas sem a fé no decreto. E a fé no decreto possui 2 níveis, tá? O primeiro, crer em Allah, exaltado seja, crer que Allah, exaltado seja, já sabia previamente tudo que os servos fariam, de bem ou de mal, de obediência ou desobediência, antes mesmo de criá-los. E que dentre eles, há os destinados ao paraíso e os destinados ao fogo, que ele preparou para eles a recompensa e o castigo, como consequência de suas ações antes mesmo de sua criação, e que tudo isso está registrado junto dele, conhecido e escrito. E que as ações dos servos ocorrem de acordo com o que já precedeu em seu conhecimento e em sua escrita. Tudo isso a gente já falou indiretamente e também diretamente durante essa 1 hora e 17 minutos de aula. O segundo, continuando. Crer que Allah criou todas as ações dos servos, crença, descrença, obediência e desobediência, e que tudo isso, acontece por sua vontade e decreto. Este é o entendimento afirmado pelo Ahlus Sunnah al-Jama'ah, enquanto os Qadaritas negam. Aqui, ele dizendo que os Qadaritas negavam isso tudo. Né? Grupo que a gente já falou. Inclusive, tem uma nota aqui que eu escrevi ao fazer a tradução. Essa nota não tem no texto, no texto original, mas eu coloquei aqui para informação dos leitores, que os Qadaritas formam um grupo teológico que afirmava que o ser humano cria suas próprias ações de forma independente, negando que tudo ocorre pelo decreto de Allah, pelo Qadr de Allah. Foram criticados pelos primeiros sábios por contradizerem o princípio de que todas as coisas acontecem pela vontade e determinação divina. Então era um grupo teológico, como eu falei anteriormente, que afirmava que as ações dos seres humanos não estão conectadas necessariamente ao decreto. Onde eu parei? Aqui. O primeiro nível foi aceito por muitos dentre eles, mas o segundo foi rejeitado por seus extremistas, como Mabad al-Juhani, de quem Ibn Umar se declarou isento, e outros, como Amr ibn Nubayd e seus seguidores. Enfim. Muitos dentre os imãs dos salafs disseram: debatei com os qadaritas, com base no seu conhecimento. Se eles reconhecerem isso, serão vencidos, e se negarem, cairão na incredulidade. Olha que interessante. Ele está dizendo aqui, se você conversar com um qadarita, explicar para ele, argumentar, explicar o entendimento do Ahlus Sunnah sobre o Qadr, e se mesmo assim essa pessoa discordar, os sábios estão dizendo, ela está caindo em kufr, em incredulidade. Olha como é importante firmar bem essa base, essa base do entendimento do Qadr. Se não for correta, que ela nos livre disso, nós podemos cair em descrença, em aspectos da descrença. Que ela nos proteja disso. Continuando o texto. Isso porque eles afirmam um conhecimento recente, novo, anterior às ações dos servos, e que Allah os dividiu em felizes e desventurados, e que isso foi escrito junto dele, em um livro preservado. Então, se eles negarem isso, negam o Alcorão. Simples assim. Se eles negarem isso, estão negando o Alcorão. E se afirmarem, contradizem sua própria doutrina. Logo, precisarão abandonar essa doutrina.
E também, pode falar, perdão. Não entendi, irmã. Pode falar. Acho que foi um erro, né? E também afirmaram que Allah criou as ações dos servos e as quis, mas alguns dentre eles disseram que sua vontade é apenas uma vontade universal, kauniyah, não uma vontade legislativa. Então entram em contradição. Aqui ele está falando indiretamente dos mutazilas também. E outros disseram, se afirmarem isso, são derrotados, pois aquilo que eles admitem é prova contra eles naquilo que negam. E quanto à declaração da incredulidade, ou seja, takfir desses grupos, há divergência conhecida entre os sábios. Então aqui olha que interessante, o Birajab ele nem quer entrar nesse assunto, para dizer se eles de fato se tornaram completamente descrentes. Ele está dizendo o seguinte, olha como é um sábio que não entra em polêmica desnecessariamente. Ele defende a crença do Ahlus Sunnah, ele expõe o erro daqueles que estão no desvio, mas ele se ausenta de definir se aquela pessoa é de fato um descrente ou não. Ele vai dizer, olha, sobre isso tem muitos outros sábios que fizeram, né, o takfir, ou seja, que anunciaram que tais grupos, tais pessoas são descrentes, mas ele não entra nesse assunto. É uma escolha sábia por parte do autor. Né? Enfim. Então, voltando para as apresentações, para a apresentação. A discussão do Ibn Rajab sobre o Qadr, ela é curta, tá, gente? Ela é bem curta, ele continua aqui e fala outras coisas, que de alguma forma a gente já falou no decorrer dessa aula, mas é bem curto, no entanto, muito madura, muito correta, porque coloca o Qadr no seu devido local, como deve ser de acordo com a crença do Ahlus Sunnah al-Jama'ah, muçulmanos sunitas, correto? Então, voltando à apresentação, inshallah vou terminar. E aí abro para suas perguntas e comentários. Então, o Qadr, né, os princípios do Qadr são agir não necessariamente contradiz o Qadr de forma nenhuma, na verdade o agir evidencia o Qadr, ter precauções não nega o tawakkul, ou seja, não significa que você não confia em Allah, e a escolha humana está dentro do decreto, faz parte do decreto, é uma consequência do decreto. E aqui tem um conceito fundamental, é importantíssimo ter isso em mente. Musabib al-asbab. Esse é um dos atributos que nós damos a Allah subhanahu wa ta'ala, ok? Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que cria as causas, é isso que significa. Musabib al-asbab. Aquele que cria as causas. Allah subhanahu wa ta'ala cria as possibilidades, as causas. E elas estão relacionadas. Elas possuem leis. Por exemplo, a condensação que faz a chuva. O vírus que vai gerar uma doença. Vão gerar causas. E essas causas têm relações com certas leis. No entanto, tudo isso está dentro do que foi criado por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala é o Musabib al-Asbab, o criador das causas. Ou seja, a relação entre causa e efeito não está necessariamente presa simplesmente à causa. Por detrás da causa há um criador. Por detrás da causa há um rei. Said Nursi usa muito essas metáforas, essas figuras de linguagem. Por detrás das causas há um ordenador, há um rei em um palácio.
a um todo-poderoso, a um todo-sábio, que cria e decreta absolutamente tudo. As causas, então, elas não são independentes, elas não são um fim em si mesmas. Allah é o Mussabib al-Sabr. Por exemplo, um versículo muito interessante, que vai dizer, e quando eu adoeço, a doença existe, a enfermidade existe, ela nos acomete. É ele quem me cura. A causa da doença, por detrás dela há um criador, por detrás dela há um ordenador, e por detrás dela também há uma cura, que também vem daquele que cria as causas, as possibilidades. E quando adoeço, é ele quem me cura. A doença não é um fim em si mesmo. Said Nursi também, mashallah, ele tem um texto muito bonito, que é como nós traduzimos, tratado aos enfermos, uma carta aos enfermos. Toda vez que alguém do nosso círculo, algum familiar, algum amigo é cometido com alguma doença, muitos irmãos também visitam pessoas no hospital e leem esse texto para eles, porque é um texto que realmente tenta confortar a pessoa que está sofrendo, que está naquela situação, que está com o corpo ali padecendo, sofrendo, mas que tenta confortar ela na luz do imã. Ou seja, você está sofrendo, você está doente, você está enfermo, mas não se preocupe. Você está dentro do decreto de Allah, seja ele qual for, apesar do sofrimento. E é muito interessante isso, porque a vida nos coloca situações como essas, e, e às vezes a gente aprende de fato pela dor mesmo, porque precisa ser assim. Em 6 de fevereiro de 2022, não, desculpa, 2023, aqui na Turquia aconteceu um terremoto devastador. Atingiu, para vocês terem noção, uma região que abrange 6, 7 cidades. Mais de 50 mil pessoas faleceram. Um trauma profundo, profundo. Eu mesmo morando longe da zona de terremoto, a gente sentiu parte do terremoto, suas consequências, e claro, emocionalmente afetou muitos de nós. Mas, subhanallah, logo após o terremoto, teve um pai, um homem, um pai de família, que deu uma entrevista num canal de televisão local. Ele tinha perdido a família inteira. Ele, por alguma razão, não estava em casa da hora do terremoto. O terremoto aconteceu de madrugada, ele talvez estava no trabalho, não lembro exatamente, mas ele estava fora de casa. Ele perdeu a família inteira. Na, na entrevista, ele não se queixava de absolutamente nada. Ele estava sereno, e ele apenas dizia palavras de louvor a Allah. Dizia, Alhamdulillah, la hawla quwwata illa billah. Ele dizia apenas isso. E apesar de ter perdido a família inteira, o semblante dele estava calmo, e ele aceitou o decreto. Aceitou o decreto. Um outro exemplo constante disso, que a gente vê o tempo todo, ou não, né? Não sei se vocês veem, mas são, por exemplo, os irmãos que estão na luta na Palestina. Apesar de todo o sofrimento, as pessoas estão ali resilientes e vivendo a vida, apesar dos pesares. Hoje, essa semana, recentemente, eu vi, fizeram um mutirão de casamento, mais de 150 casais em Gaza, casando, né, jovens. Uma cena que chamou muito a minha atenção, um homem sem, sem as pernas, possivelmente perdeu na guerra, em algum dos ataques, seja recente ou anterior, se casando. E a moça, a esposa, uma mulher com condições físicas plenas, caminhando ao seu lado. Ou, dentro de Gaza também, um outro exemplo fantástico, médicos que estão trabalhando sobre um estresse absoluto, constantemente. No mês do Ramadã, muitos médicos recitando e revisando a sua memorização do Alcorão.
E muitos deles são hafs do Alcorão, são memorizadores, são pessoas que memorizaram. Então são pessoas que estão, apesar da dificuldade toda, são pessoas que estão satisfeitas e que estão plenas no entendimento do Qadr, das possibilidades que Allah subhanahu wa ta'ala ofereceu a eles. Digamos, são os exemplos verdadeiros desse versículo. E quando eu adoeço, é Ele que me cura. É Allah subhanahu wa ta'ala que me dá a cura. Então, o Qadr e o coração. O Qadr, ele não é apenas teórico. Se entender só o conceito pela teoria, tá, o sábio Ibn Rajab diz isso, Said Nursi diz aquilo, Imam Ghazali diz outra coisa, Ahlus Sunnah al-Jamā'ah, de forma geral, dizem isso. Só isso não é suficiente. Ele precisa, o Qadr precisa ser uma realidade vivida. Pode parecer uma ideia abstrata, mas é uma ideia abstrata que se torna material na vida, no dia a dia, na prática. E aí, quando ele é compreendido e vivido no seu coração, o entendimento e a vivência do Qadr, o que gera? Gera tawakkul, confiança em Allah, gera saber, paciência frente às dificuldades, e também gera ridá, contentamento. Contentamento, satisfação frente ao que Allah subhanahu wa ta'ala está decretando para mim. O melhor exemplo dessas qualidades são exemplos que eu consegui perceber, consegui ver, são esses que eu citei. Existem, obviamente, vários outros, mas assim, eu vejo esses como exemplos reais de pessoas que realmente saíram da teoria do que é o Qadr e que estão vivendo ele na realidade. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita também atingir esse nível de compreensão. O Qadr, então, ele não precisa ser dominado, ele não precisa... O problema, né, aquela tensão que eu falei no início, não precisa ser resolvida. Não precisa, ela faz parte, é a natureza do próprio conceito, é a natureza do Qadr. Ele é um conceito, é uma das qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala que gera tensão. E isso não precisa ser necessariamente resolvido. É para ser compreendido à luz do Wahy. Ponto. Simples assim. Allah decreta, o ser humano age, e ambos, como o Luan disse, perguntou, né? Ambos fazem parte da mesma realidade. Os decretos de Allah e as ações do ser humano. E não quereis, senão que Allah queira. Esse versículo, ele está dizendo assim: que você não nega a sua vontade. Todos nós temos vontades, temos desejos, pedimos através dos nossos duás coisas que nós queremos para Allah subhanahu wa ta'ala. No entanto, se ele não quer, não irá acontecer. Eu quero, você quer, e Allah subhanahu wa ta'ala quer. Aquilo que ele quer é o que de fato vai acontecer, não necessariamente o que eu quero ou o que o outro quer de mim. Então, o Qadr não precisa de nenhuma outra explicação que esteja desassociada do Alcorão e dos hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele simplesmente precisa estar associado à capacidade abrangente e pré-eterna, infinita, sábia de Allah subhanahu wa ta'ala. Da forma como ele decide, apesar de eu não compreender, é a forma como foi decretado, e esse decreto tem sua razão de ser, e a razão de ser está dentro, está inerente ao conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. O que eu, como muçulmano, preciso fazer é agir, purificar a minha alma, viver o din,
E, naturalmente, a compreensão do Qadr vai sair de teoria e vai se tornar vida, vai se tornar prática, vai se tornar uma, uma visão abrangente daquilo tudo que acontece ao meu redor e na minha própria vida. Sem necessariamente com aquela vontade de querer resolver tudo num piscar de olhos. O entendimento do Qadr, reforçando, quando ele de fato está ancorado na Sunna, ancorado no Wahy, no Alcorão, ele acalma o nosso coração. É uma das ferramentas, inclusive, para controle, para a purificação da alma, controle do nafs. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala facilite que nós possamos aprender, não só aprender, mas viver na prática o que é o Qadr, né? E que Allah subhanahu wa ta'ala nos ofereça e nos evidencie sempre os melhores Qadrs, que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste de qualquer calamidade e que proteja nosso imã, nossa fé, nossas famílias, nossas comunidades, inshallah. Bom, é isso. Gostaria agora de abrir